tarde. Aí hoje é dia 27, essa é a aula 12. Então, só explicando a quem tá eventualmente assistindo de longe, que a gente teve esse ato aí. Na semana passada a gente perdeu a aula tradicional, a aula normal, né, que seria na quinta-feira, no feriado, estava marcada, eu não pude dar, e eu estava propondo uma aula de reposição, de uma outra aula no sábado, que era dia 22, né, também não pude dar por causa da questão da voz. Então é só para quem está assistindo o curso de longe, né, saber que houve realmente uma pausa aí de uma semana, né? Então a gente vai estar retomando hoje ainda a aula 12, que era para ter acontecido exatamente uma semana atrás, tá? E aí a gente vai trabalhar esse tópico hoje, amanhã, hoje assim eu já vou ver se eu consigo falar legal sábado, que aí, eventualmente eu marco alguma coisa sábado, senão a gente retoma a semana também, sem problema nenhum. Então eu só queria chamar a atenção disso, aí peço desculpas a vocês aí que eu marquei, desmarquei, foi umas idas e vindas terríveis, obrigado aí pela compreensão. Bom, então a gente tinha terminado de falar na aula passada de eletrodinâmica, a particularidade da eletrodinâmica de Tian Simons, né? Quer dizer, a gente tinha em nós estávamos falando de uma dimensão temporal e duas dimensões espaciais. Então, trabalhou, a gente desenvolveu isso com certo cuidado, um certo detalhe, né? E aí a gente tinha trabalhado a formulação que incluía Maxwell, né? Maxwell, mais o Tian Simons. E o lagrangiano do Tian Simons em 3 dimensões era aquele lagrangiano que nós tínhamos dado em forma covariante, né? E ele adquiria essa forma aqui, 1/4 de epsilon de mi kappa i f mi kappa. Eu me lembro que justamente a gente mostrou a invariância de Gage, falou da invariância de Gage, e depois eu tinha feito uma discussão com vocês sobre a questão do gate fix. A gente tinha falado sobre a questão do gate fix, eu vou ainda retomar um pouquinho mais hoje, né? Então a gente tinha falado desse lagrangiano e essa ação aqui, apesar do aparecimento desse termo aqui explicitamente, esse termo aqui é invariante de Gage, né? invariante de calibre, por conta de uma integração de um termo que é uma derivada total. A gente tinha falado sobre isso. E aí agora eu queria chamar a atenção que tem uma sistemática para a gente chegar ao lagrangiano do tipo Tian Simons. Aí a gente pode também, depois ver como a gente pode chegar de 4 dimensões para 3 dimensões e, eventualmente, também de 5 dimensões para 4 dimensões, onde a gente tem uma característica interessante, que Tian Simons em 5 dimensões é necessariamente não linear. Aqui a gente observa, né, que tirou as equações de campo na aula passada, e a gente tinha visto as equações de Maxwell, né? Quando inclui o termo de Tian Simons, isso aqui é o setor de Maxwell, e depois aparecia aqui o setor de Tian Simons. Aqui a gente tinha um parâmetro, deixa eu colocar aqui o parâmetro que nós colocamos lá, o parâmetro que a gente chamou de M aqui, e aqui aparecia o parâmetro M, e aqui aparecia o dual do campo eletromagnético, e aqui aparecia o termo de corrente. Então, essa aqui, a equação se torna as equações de Maxwell e Simons, em 3 dimensões, elas se tornam perfeitamente lineares, né? Tudo aqui, primeira ordem no campo, primeira ordem no campo. A não linearidade de Tian Simons vai aparecer em dimensão mais alta e depois vai repercutir em 4 dimensões. É isso que a gente vai querer falar daqui a pouco. Então eu chamei a atenção disso, a gente falou da questão do gate fixing, até porque na aula passada também a gente tinha discutido a questão dos graus de liberdade do fóton em 3 dimensões. A gente tinha mostrado as 2 situações. O fóton de Maxwell tradicional em 3 dimensões, uma dimensão temporal, 2 dimensões espaciais, era um fóton escalar, e ao introduzir a massa, quer dizer, o papel do termo de Tian Simons é introduzir a possibilidade de se ter um fóton massivo em 3 dimensões, sem violação da simetria de Gage, e nós observamos que o fóton adquiria massa, mas continuava de novo com um grau de liberdade, com a única diferença agora que o campo elétrico da onda livre no vácuo, ele perde a transversalidade. Então, o campo elétrico, o campo magnético, o campo magnético é um escalar em 3 dimensões, e o campo elétrico passa a ter uma componente longitudinal. Ele mantém a componente transversal, mas adquire uma componente longitudinal por causa dessa equação aqui.
que tinha mostrado que aparecia a primeira equação, que é a equação de Gauss, né? Ela nos dá um campo elétrico, né, em 3 dimensões, mas aqui aparecia aquele termo M e aqui aparecia o campo magnético. Isso aqui no vácuo, vamos colocar assim no vácuo, sem fonte. Então, esse termo aqui, quando a gente fazia a análise de onda plana, justamente olhando para uma onda plana, o termo aqui se tornava um vetor de onda escalar a amplitude do campo. E aqui a amplitude do campo magnético. Isso aqui é zero. Então, o campo elétrico deixa de ser ortogonal à direção de propagação e passa a ter uma componente orientada, né, na direção da direção de propagação, né, do campo elétrico, e essa componente orientada está ligada exatamente à amplitude do campo magnético. Então, são essas características que a gente mais ou menos chamou a atenção, né? Agora eu queria chamar a atenção de vocês para outro detalhe. Vamos supor que agora a gente queira considerar, só para dar uma olhadinha, vamos voltar à nossa eletrodinâmica de Maxwell em 4 dimensões, no caso maxwelliano mesmo. Então, vamos lá, uma dimensão temporal, 3 dimensões espaciais, Maxwell. E vamos considerar a seguinte grandeza, epsilon, o Lev-Tivita, né, das 4 dimensões, epsilon, mi, kappa, lambda, f mi, f kappa lambda. Vou colocar essa grandeza aqui. Nós já trabalhamos com essa grandeza, né, a gente já tinha visto que essa grandeza pode ser escrita como sendo uma quadra divergente. Vamos voltar, então o que nós estamos fazendo? Na verdade, essa grandeza aqui, se eu colocar aqui um fator 1/2, né, posso colocar aqui 1/2, essa grandeza aqui é 1/2 de epsilon mi kappa lambda f kappa lambda, é o dual do f mini, mas essa grandeza aqui pode ser escrita também desse modo assim, f mini, f dual mini. É essa grandeza. Tá. Vamos olhar uma propriedade interessante dessa grandeza aqui. Por exemplo, aqui, vamos substituir o field strength aqui pela sua definição em termos dos potenciais. Aí você tem d kappa a lambda menos d lambda a kappa. Então, vamos fazendo essa substituição para a propriedade. E aí, devido à antissimetria que nós temos aqui em kappa lambda, eu posso manter isso como está, mas assim, devido a essa antissimetria, esse termo, com essa contração e com esse meio, ele acaba sendo supérfluo, dando um fator 2. Então eu posso reescrever essa expressão aqui do lado esquerdo como sendo simplesmente epsilon mi kappa lambda f mini d kappa a lambda. Então, o lado esquerdo pode ser colocado dessa forma aqui, por causa da antissimetria. Quer dizer, se eu quiser pegar esse termo vezes esse, eu aqui posso renomear os índices, chamo kappa de lambda e lambda de kappa, e depois inverto os índices aqui, ganho um sinal menos, e esse termo vai se juntar a esse, vai eliminar o fator 2 e vai ficar só essa derivada aqui. Então esse termo pode ser escrito dessa forma. Que aí a gente pode escrever esse termo também desse modo aqui, né? Podemos colocar ele como sendo derivada kappa de tudo. Vou botar aqui epsilon mini kappa lambda f mini a lambda. E aí subtrair, né? Porque isso aqui pela regra da derivada do produto vai dar a derivada desse do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro é a derivada do segundo. Então esse termo aqui é isso aqui menos subtraindo essa derivada aqui, menos epsilon, vou botar aqui mi kappa lambda d kappa f mi a lambda. Então são igualdades, né? Então isso tudo que estamos isso aqui é igual a isso, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Agora, esse termo aqui é identicamente zero para nós, devido, né, ao fato de que a gente vai estar trabalhando com configurações de campo que tenham derivadas contínuas. Então esse termo aqui, ele se escreveria assim, f mi kappa lambda d kappa f mini. Mas esse f mini aqui, eu posso escrever como d mi
dmi. E aí tudo isso aqui vezes a lambda. Agora, aqui a gente observa, ó, aqui eu vou ter uma contração direta, kappa-mi. Então isso aqui é simétrico, d kappa dmi é simétrico na troca kappa-mi. E isso aqui é antissimétrico. Então esse termo aqui é identicamente zero devido à contração kappa-mi por mi kappa aqui. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui eu vou formar, né? Vamos formar aqui um d kappa dmi. E aí, d kappa dmi. Então é simétrico aqui kappa-mi e aqui é antissimétrico. Esse termo também é zero. Então esse segundo termo aqui é identicamente zero. Então o que sobra para nós desse termo aqui é esse termo aqui, basicamente. Deixa eu apagar isso aqui. Então a gente está falando isso aqui. Então a gente está mostrando que um meio do epsilon de kappa lambda, f mini kappa lambda é igual a f mini f mini. Isso aqui vocês poderiam usar. Onde está a dimensionalidade do espaço-tempo aqui? A dimensionalidade do espaço-tempo aqui está no epsilon. O epsilon tem 4 índices, então ele só pode funcionar em 4 dimensões. Tá? E aí esse termo aqui, devido a essa condição aqui, ele acabou sendo isso aqui para nós, d kappa. Posso até trazer esse kappa cá para frente, que vai saltar 2 vezes, não vai ter nenhum problema de sinal. Epsilon kappa, mini lambda, mi lambda, f mini, a lambda. Eu pude escrever esse termo desse modo. Agora, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer a seguinte observação. Esses índices aqui são índices que estão correndo no espaço-tempo de Minkowski quadridimensional. Todos esses índices aqui, mi, kappa, lambda, estão correndo, mi, kappa, lambda, estão correndo de 0 a 4, 0 a 3, 0, 1, 2 e 3. Vamos fazer a seguinte separação. 0 é tempo, é a coordenada temporal. 1, 2, coordenada x, y. Né? E o índice 3 está associado à coordenada z. Então, aqui nós temos o setor de 1 mais 2 dimensões, 0, 1 e 2. Isso aqui são os índices que caracterizam um espaço de Minkowski com uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. E aqui está a terceira dimensão, está o eixo z, está a coordenada z. Então, a gente pode separar esse problema. Vamos separar o mundo tridimensional, espaço temporal, né? Quer dizer, o mundo planar. Esse setor aqui é o setor planar. Ele envolve apenas o tempo e as coordenadas x, y, né? E a coordenada z eu isolei para lá. Então a gente pode escrever esse ponto aqui da seguinte maneira. Vamos pegar aqui. Para evitar de ficar abrindo tudo, eu vou chamar esses 3 índices aqui, que são os 3 índices planares, de índice mi-chapéu. Esse índice mi-chapéu está designando 0, 1 e 2. Tá? Então, sempre que eu pegar 0, 1 e 2, quer dizer, são os índices do espaço-tempo de Minkowski tridimensional, o mundo planar. Então, esses índices aqui são os índices do setor planar. Está rolando mais gameplay também. Uma vez aqui para os vírus fugirem. Eu semana passada estava com medo até de passar gripe para vocês também, estava espirrando um pouco também. Beleza. Então, esse índice aqui, todos esses índices aqui estão correndo no espaço-tempo quadridimensional. Mas eu posso pegar esse índice K aqui, ele vai correr 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Né? Agora, sempre que esse índice aqui, vamos escrever, então, vamos deixar esses índices aqui contraídos sem abrir. E vamos só trabalhar esse índice aqui, vamos separar esse índice aqui na parte planar e na parte z. Então, esse termo aqui eu posso escrever assim, d kappa chapéu
que vai 0, 1, 2. E aí aqui nós vamos colocar epsilon, capa chapéu, mi, lambda. Então aqui, ó, esse capa chapéu aqui está só varrendo 0, 1 e 2. Esses aqui são completos, vai até 3. F, mi, a lambda. Claro, agora preciso pegar a contribuição Z. Vamos pegar a última contribuição aqui, que vai ser a derivada em relação à coordenada Z, a derivada em relação a x3. Né? Posso até, se vocês quiserem, pode escrever assim. Derivada em relação à coordenada x3 do. E aí aqui ficou epsilon 3. E aí aqui vai ficar mi, lambda, f, mi. Por que eu estou fazendo isso? Qual é a necessidade de fazer isso? É simplesmente só para tirar algum resultado? Ou o que a gente está querendo? Um resultado assim, inútil? O que a gente está querendo ver? A gente está querendo ver como o setor planar se organiza dentro da eletrodinâmica completa. Então, isso aqui está acontecendo em 4 dimensões. Mas aí eu vejo que tem esse setor reservado aqui, que está envolvendo só o tempo, que está aqui, né? Tudo aqui tem a coordenada. Tem aqui essa coordenada que pode ser 0, 1 e 2. Claro, essas coordenadas, se isso aqui, agora, claro, dependendo desse caso, todos os índices têm que ser diferentes. Então, por exemplo, quando isso aqui for 0, nenhum desses aqui vai poder ser tempo. Quando esse aqui for 1, ninguém aqui vai poder ser 1. E quando esse aqui for 2, ninguém aqui vai poder ser 2. Agora, esse termo aqui está pegando a coordenada 3. Então, se isso aqui é 3, nenhum desses índices aqui, mi e lambda, pode ser 3. Todos têm que estar necessariamente confinados ao mundo planar. Então, é perfeitamente lícito eu chegar aqui e botar chapéu em todo mundo. Porque esses índices que sobraram aqui, eles só vão correr no mundo planar. Então, quando eu separei esse termo aqui, eu estou correndo com esses termos aqui no mundo planar. Ao passo que esse termo aqui não. Esse termo aqui está pegando 0, 1 e 2. Deixa eu apagar isso. Agora, com esse termo aqui, vamos pensar que isso aqui é um termo invariante de Lorentz, né? Que é um termo, é um escalar, não tem índice nenhum sobrando. Vamos imaginar que esse termo aqui seja um termo de uma ação. Então, nós estamos em 4 dimensões, vamos colocar aqui. Nós estamos falando do espaço de Minkowski em 4 dimensões. Então, isso aqui para nós é o dx0, né? Vou pegar o elemento, se eu escrever assim d4x, então, dx0, né? Aí, dx1, dx2, dx3. Então, quando a gente abrir esse termo aqui, a gente vai ver a integral d4x, pegando o termo da ação. Aí eu vou pegar esse primeiro termo aqui. dk chapéu, isso aqui está. Epsilon capa chapéu. Mi lambda. Mi a lambda. E depois esse termo aqui. Aqui ficou bem explicitado, né? Vou botar assim D3 para não ficar carregando D dx3. É derivada em relação à coordenada Z. Agora, esse termo que está aqui, ó, isso aqui é o Lev-Dirichlet de 4 dimensões. Então, esse termo aqui, 3, né? Quando a gente pegar epsilon 3, por exemplo, aqui é 3. Aí nos sobraram esses 3 índices aqui. Vamos comparar o Lev-Dirichlet em 4 dimensões a isso aqui. Epsilon 0, 1, 2, 3, vale mais 1. Na forma contravariante. Na forma covariante, epsilon 0, 1, 2, 3, eu abaixei 3 índices espaciais, então ele fica menos 1. No setor, isso aqui é em 4 dimensões, né? É o Lev-Dirichlet, 4 dimensões. Vamos olhar o Lev-Dirichlet de 3 dimensões. O Lev-Dirichlet está planar. Então ele vai ter 0, 1 e 2. Nesse mundo não tem a terceira coordenada. Isso aqui vale mais 1. E aí, se eu abaixar os 2 índices, 0 e 2, isso continua valendo mais 1. Eu abaixei 2 índices espaciais e a métrica
puxaria dois sinais negativos que se compensam. Então fica mais um. Então quando nós pegarmos esse cara aqui, por exemplo, se eu pegar epsilon 3, 0, 1, 2. 3, 0, 2, isso aqui para mim é menos 1. Só olhar para cá. Se eu passar o 3 pelo 0, ganho um sinal menos. Pelo 1, ganha outro sinal menos. Aí recupero mais. Aí quando passar pelo 2, ganha um outro sinal menos. Então epsilon 3, 0, 2, essa permutação. Aqui é uma permutação ímpar. Então está aqui, o sinal é negativo, menos 1. Agora, epsilon 0, 1, 2, que é o leve-típica tridimensional, ele é mais 1. Então isso aqui está nos habilitando a dizer que se eu pegar esse objeto aqui, epsilon capa chapéu. Epsilon 3, mi chapéu. Mi chapéu. Mini lambda. Lambda de chapéu. Quando eu pegar esse leve-típica aqui é 3. Então se esse cara aqui, né, 0, 1, 2, quer dizer, esse 3, esse aqui, aquela configuração aqui, isso aqui é negativo. Então, se eu olhar epsilon 0, 1, 2, esse é o leve-típica planar. Ele é mais 1. Então eu posso identificar esse cara aqui como sendo o menos leve-típica planar. Menos epsilon e K. Porque aí a gente vai ver quando o Mi, quando isso aqui for 0, 1, 2, isso aqui vai dar mais 1. E esse cara aqui vai dar menos 1. Então a identificação que a gente faz ao passar, ao conectar o mundo quadridimensional com o mundo tridimensional, quando eu falo quadridimensional no sentido espaço-temporal, e o mundo tridimensional também no sentido espaço-temporal. Então quando eu fizer essa passagem do mundo quadri para o mundo tri, eu faço essa identificação com sinal menos. Então esse carinha aqui vai aparecer aqui para nós, vou apagar isso aqui, tá? Vai aparecer aqui para nós menos epsilon mi chapéu. Então o chapéu é só para guardar, né? Que nós estamos em 3 dimensões. Esse aqui é o chapéu está restrito ao mundo planar. Mi a muito bem. Olhando aqui, esse termo que está aqui, né? Esse elemento de volume que está aqui, então ele vai ter o elemento de volume tridimensional, quer dizer, tem aqui o elemento dx0, dx1, dx2, vamos dizer assim, seria o D3, a notação é meio estranha, né? Esse aqui é o D3x, quer dizer, o elemento de volume, vamos dizer D3x, e esse aqui é o DZ, vou colocar assim, né? Então, esse aqui é o nosso elemento de volume do mundo quadridimensional. Ele é o elemento de volume do espaço-tempo tridimensional planar e aqui o elemento DZ. Certo? Então, esse termo que eu estou escrevendo assim, vou botar assim, D3x, né? DZ, e aqui nós vamos ter DK chapéu, epsilon K, agora, aqui, eu tenho essa derivada tridimensional aqui eu tenho DZ. Então, quer dizer, na verdade, eu posso até colocar aqui um DZ. Eu vou estar integrando algo que é uma derivada. Eu estou fazendo a integral em Z da derivada em Z. Então, vai me sobrar aqui, vai ser o D3x, e aí vai me sobrar esse, eu vou botar esse sinal menos aqui, né? E vai me sobrar esse objeto aqui, epsilon, mi kappa, mini lambda, perdão, f mi a lambda. Só que isso aqui está justamente confinado, né? Quer dizer, tudo isso aqui está confinado ao mundo planar. Vamos dizer, eu integrei entre z, que vai a infinito, quer dizer, isso aqui está lá numa fronteira z infinito, e isso aqui está na fronteira z menos infinito. Eu estou pegando esse cara aqui, simplesmente limitado
aos extremos em Z, quer dizer, nas fronteiras em Z. Então, o meu mundo tridimensional é uma hipersuperfície do mundo quadridimensional. Se eu pegar o mundo quadridimensional, né, é como se a gente pegasse assim, o espaço bidimensional, né, se eu pegar essa reta aqui, se eu pegar, se eu pegar isso aqui, a x igual a mais infinito, vai me sobrar só isso aqui, x igual a menos infinito, vai me sobrar um mundo linear. Quer dizer, eu posso obter, quer dizer, o nosso mundo, né, de uma dimensão, ele é uma fronteira do mundo bidimensional. A mesma coisa aqui. Então, o meu mundo tridimensional, meu mundo planar, ele vai ser uma hipersuperfície. Quer dizer, isso aqui está restrito a uma hipersuperfície Z igual a mais infinito. Essa hipersuperfície aqui, tirada ou mais infinito ou menos infinito. Então, esse termo aqui é um termo confinado estritamente ao mundo planar. E aí vamos poder pensar o seguinte. Então, nós podemos considerar, é um pouco esse raciocínio da física de Brandt, né? Você imagina que o nosso espaço de Minkowski, é um pouco o que se faz isso, né, nas compactificações das teorias de Corey. O nosso mundo quadridimensional é uma hipersuperfície de um espaço-tempo diante desse hiper cinco-dimensional. Quando na teoria de Corey se faz a compactificação, as 10 dimensões se compactificam num ADS 5 e numa 5 esfera, esse mundo aqui, quer dizer, no ADS 5, o espaço de Minkowski, isso é uma característica, o espaço de Minkowski ele é sempre, dependendo da dimensão, né, quer dizer, o ADS 5, que é um espaço diante desse 5-dimensional, ele tem a seguinte característica de métrica, ele tem, a métrica dele seria assim, x, vamos dizer, x1 ao quadrado, menos x2 ao quadrado, menos x3 ao quadrado, menos x4 ao quadrado, mais x5 ao quadrado. O ADS 5 é um mundo em que eu tenho, é como se fosse um espaço de Minkowski com duas dimensões temporais e 3 dimensões espaciais. Isso aqui é um ADS 5. A gente até chama esse grupo SO23, né, que é um grupo de isometria. E esse espaço, esse aqui é o diante de si. Então, é como se eu tivesse 2 coordenadas temporais e 3 coordenadas espaciais. Então, o nosso mundo de Minkowski está aqui. O nosso mundo de Minkowski é uma hipersuperfície a x3, né? A um x3 constante. Se eu pegar x3 igual a zero, não importa. Porque se eu fixar o x3, que variar essas coordenadas aqui, eu estou varrendo o espaço de Minkowski quadridimensional. Então, o espaço de Minkowski quadridimensional é como se fosse um ADS 5 confinado a essa. Desculpa, que é x1, 2, 3, 4, 5, confinado a um x5 igual a uma constante. Quer dizer, se eu pegar uma hipersuperfície ortogonal ao eixo x, então como se eu estou em 3 dimensões. Se eu ver o que é o plano xy, o plano xy é, eu posso imaginar um plano xy, qualquer mundo planar paralelo a ele, como sendo a hipersuperfície z igual a constante. Se eu fizer z igual a uma constante, eu ganho um plano ortogonal ao eixo z, eu ganho um mundo bidimensional. Aqui é a mesma coisa, se eu pegar essa coordenada x5 igual a uma constante, eu estou ganhando esse mundo aqui, que é exatamente a Minkowski. Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar um z, eu posso também dizer o seguinte, eu vou confinar, posso pegar essa ação, e dizer que essa ação se estende sobre o espaço-tempo todo, eu vou confinar essa ação a uma região compacta de z, entre um z máximo, vamos dizer assim, um a, e um z igual a menos a. Então, quando eu vou fixar z igual a uma constante, eu estou pegando o hiperplano ortogonal ao eixo z, ou seja, eu estou obtendo o espaço-tempo de Minkowski tridimensional. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é exatamente o termo de Chern-Simons. Então, o termo de Chern-Simons, na verdade, né, ele está embutido dentro desse termo aqui, que do ponto de vista quadridimensional, não interessa para a gente. Do ponto de vista quadridimensional, esse termo aqui é uma quadridivergência. A gente mostrou, tá aqui, é uma quadridivergência. Se ele é uma quadridivergência dentro de uma ação não dá equação de movimento, porque é um termo de superfície, né? Como lá no formalismo lagrangiano da mecânica. Se a gente tiver ação entre um tempo T1 e um tempo T2, quando a gente escreve a nossa ação, é isso aqui, o integral do tempo do lagrangiano. Se eu acrescentar a esse lagrangiano aqui a derivada temporal de uma certa função,
As equações de Euler-Lagrange não mudam, por quê? Porque esse termo aqui é um termo que é de superfície, ele só vai ver, né, o efeito de superfície, ele não vê o efeito intermediário, ele não dá a dinâmica do sistema. A mesma coisa vai acontecer com esse termo aqui, no espaço-tempo de Minkowski quadridimensional. Do ponto de vista do quadridimensional, esse termo aqui é um termo de superfície. Então, aqui eu dou essa coordenada K aqui, é o termo, esse K aqui é 0, 1 e 2, quer dizer, esse termo que está confinado ao espaço de Minkowski tridimensional, e esse elemento de volume aqui é tridimensional. Então, esse termo aqui, do ponto de vista da ação, ele é um termo irrelevante, é uma quadridivergência. Agora, esse termo aqui não. Esse termo aqui perdeu a quadridivergência, porque quando eu integrei em Z com dz, essa derivada desapareceu, então sobrou esse termo. Então, esse termo aqui é o termo de superfície, do ponto de vista do mundo tridimensional. Isso aqui é uma três-divergência em D3x. Então, isso aqui é um termo de superfície. Então, ele é irrelevante para a dinâmica do problema. Então, o que a gente está mostrando é que do mundo, o que eu posso extrair do mundo quadridimensional que comunica com o mundo tridimensional? Chern-Simons planar é um resíduo desse termo. Se eu colocasse um termo que, do ponto de vista da ação quadridimensional, não é relevante, do ponto de vista da ação tridimensional planar, ele me deu esse termo. Isso aqui é Chern-Simons. Está claro? Não sei. Então, isso é uma coisa muito mais geral. Sempre que a gente tiver um espaço-tempo de dimensão par, então isso vai valer para qualquer espaço-tempo, qualquer espaço-tempo que tenha essa assinatura. Uma dimensão temporal. Mais, vou botar aqui duas, vou botar 2n menos 1, mais, vamos botar assim, 2d menos 1 dimensões espaciais. Aqui eu tenho tempo, coordenada temporal, e aqui o setor espacial. Então, esse espaço tem dimensão 2D, um tempo e 2D menos 1 espaciais. Então, esse espaço aqui é um espaço-tempo de dimensão 2D. Dimensão par. O F-mini de Maxwell, ele tem dois índices. Então, no espaço-tempo de dimensão par, o meu Leibniz vai ter um número par de índices. Ele vai ser epsilon, mi1, mi2, mi 2D menos 1, mi 2D. É como se fosse, por exemplo, em 4 dimensões. 4 dimensões, né? D é igual a 2. 1 mais 3. D é igual a 2. Nós estamos no mundo quadridimensional. Então, meu 2D, quer dizer, meu D é 2. Então, isso aqui vai ficar, eu vou ter I1, I2, I3, vou parar no I4. Então, se eu tiver em 6 dimensões, I1, I2, D igual a 3, eu vou até I6, o Leibniz tem 6 índices. Se eu tiver em 2 dimensões, o Leibniz tem 2 índices, Mi1 e Mi2. Então, o Leibniz, estou pegando um espaço-tempo de dimensão par, onde o Leibniz, é claro, vai ter um número par de índices. Por que eu estou pegando isso? Porque o F carrega 2 índices. Então, cada 2 índices desses aqui, eu posso casar com um F. Então, esse aqui eu posso pegar aqui F, Mi1, Mi2, F. Aí eu posso pegar, blá, 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 e botar aqui F, Mi 2D menos 1, Mi 2D. Foi o que eu fiz aqui, né? Em 4 dimensões. Eu tinha epsilon em 4D, só para a gente lembrar, no Minkowski tradicional, o que nós tínhamos? Epsilon, Mi, vamos dizer, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, foi o que eu fiz, só que eu chamei de mini capa lambda. F, mini, que é o F, Mi1, Mi2, e o F, Mi3, Mi4. Então, isso aqui foi o que nós tínhamos no exemplo anterior que eu tratei. O F com 4 índices, ele vai poder contrair o 2F. Se eu pegar um F com 6 índices, que é 6 dimensões, ele vai contrair com 3 Fs. Então, essa questão isso é muito mais profundo do que eu estou colocando aqui. Isso aí, em geometria diferencial, isso se chama de forma de Chern.
Churchward. A forma de Chern, ela mede um invariante topológico, ela é muito importante na topologia, ela mede um invariante topológico. Quer dizer, na relatividade especial, na relatividade geral, isso aí vai ser muito importante também. A gente vai poder pegar o tensor de curvatura, formar a forma do Chern a partir da curvatura. Aqui não estou falando de espaço-tempo curvo, estou falando de relatividade, de eletromagnetismo. Aquilo que é o F-mini do eletromagnetismo corresponde ao R-mini, a gente chama B, que é o tensor de Riemann do eletromagnetismo. Quer dizer, a conexão eletromagnetismo e gravitação é feita pelo field strength. Aquilo que é o field strength, que é aqui que tem o campo elétrico e o campo magnético, é aqui que vai dar o efeito gravitacional, na curvatura. Então, eu estou chamando a atenção disso porque, na verdade, isso é mais geral. A gente pode depois estender a forma de Chern para estudar teoria de gravitação, teoria de gravidade topológica, coisas que são bastante atuais. Estou contextualizando para vocês já no eletromagnetismo. Então, o que nós estamos observando? Que da forma de Chern em 4 dimensões, nós obtemos o Chern-Simons em 3 dimensões. Então, a forma de Chern, ela é uma maneira de nós podermos gerar novas possibilidades eletromagnéticas. Quer dizer, a gente tem um mundo tridimensional, hoje em dia, quer dizer, todo mundo sabe que o grafeno é um material planar, então faz sentido realmente você falar no mundo tridimensional em que você tem quer dizer, um grafeno, você pode formar um grafeno monoatômico, uma camada monoatômica, é uma física realmente planar. E outros efeitos também existem, né? Efeitos planares, mas que são mais aproximados, como por exemplo as cerâmicas supercondutoras, em que você tem a supercondutividade, ela se dá em planos, e a migração de elétrons condutores de um plano para outro é pequena, é muito desprezível. Então, você pode considerar esses supercondutores, essas cerâmicas supercondutoras, né, a altas temperaturas críticas, como sendo bem descritas pela teoria de Chern-Simons. Então, o Chern-Simons é interessante para descrever high-TC superconductivo. Agora, da onde vem Chern-Simons? Na verdade, Chern-Simons é uma mensagem que vem do mundo quadridimensional. Então, isso abre, né, assim, a possibilidade de nós revermos um pouco o fenômeno eletromagnético. O fenômeno eletromagnético, como eu tenho insistido aqui no curso em várias situações, não é só Maxwell. Maxwell foi, vamos dizer assim, o portal de descoberta, mas a partir de Maxwell o eletromagnetismo se estendeu. E aí essa discussão na forma de Chern é interessante, porque ela vai gerar o que a gente chama de eletromagnetismos topológicos, né? Então o primeiro exemplo simples que nós temos é esse. Pegamos o par quadridimensional e ganhamos o Chern-Simons tridimensional. Então esse Chern-Simons tridimensional, quando a gente chega e fala, vamos estudar a eletrodinâmica planar e bota o termo de Chern-Simons, ele não é uma invenção que veio do nada. Ele tem por trás dele esse bastidor, né, de natureza, uma área matemática, mas, né, lembrando do Dirac, né, isso não é nenhum problema. Né, esse tipo de preconceito não tem. Né, a gente tem que entender um pouco o novo modo de fazer física, né, que o Dirac sempre dizia, não adianta a gente ficar levando os problemas da gente para a matemática. A nova postura é trazer nova matemática para os nossos problemas, né? Então, nesse sentido, ele inovou muito a maneira de fazer física, né? Que não vamos pensar que a matemática ela vai seguir a trajetória experimental. Em nenhum momento está se negando a física experimental. Está apenas se dizendo que existem duas maneiras dessas físicas interagirem. A física experimental ela pode vir na frente, o fenômeno é descoberto, não é compreendido, e aí você vai criar uma teoria, possivelmente uma teoria, uma certa formulação matemática. Mas muitas vezes, né, você não tem o experimento, não tem o fenômeno, mas tem a matemática. A matemática pode revelar novos fenômenos, que depois, claro, a experiência vai tentar comprovar. Porque Dirac dizia, um dos métodos de fazer física é o método do raciocínio abstrato matemático. Ele te leva a um certo ponto e você pode fazer previsões sobre experimentos que nunca foram realizados. E aí,
se isso for interessante, o experimento vai ser realizado. É o caso do LHC, né? Quer dizer, o modelo padrão, a teoria quântica de campos, ela caminhou muito na frente dos experimentos. E aí a gente foi construindo experimentos para tentar ver o modelo padrão. O LHC vai nessa direção desse pensamento diraquiano. Foi a abstração matemática que abriu fronteiras da física e eu fiz previsões de longo alcance de experimentos que jamais tinham sido realizados. Previu-se o bóson de Higgs, previu-se a terceira geração de quarks, previu-se a existência dos bósons W+, W-E0. Então, havia uma série de previsões no ar que, sem ter experimento realizado. Então, é um pouco nessa direção que a gente coloca essa abordagem para o eletromagnetismo também. Então, hoje, né, o eletromagnetismo está muito fora só do nosso alcance. O eletromagnetismo, vamos dizer, astrofísico é fundamental, né? Compreender a luz das estrelas, quais são os processos que tem, né, dessa luz que é emitida por estrelas em colapso. Vocês imaginem uma supernova em plena explosão, né, ou emitindo aqueles chamados jatos de raios gama, né, os gamma ray bursts, né, sai uma energia gigantesca, aquelas explosões gigantescas de fótons de altíssima frequência. Aquele eletromagnetismo ali certamente não é maxwelliano, né? E da onde pode vir esse eletromagnetismo? Então, pode vir, por exemplo, de estudos, né, de investigações nessa direção. Então, isso eu estou querendo colocar para vocês. Então, esse exemplo é muito simples. Vamos fazer uma coisa agora também. Vamos ver, se nós estudamos aqui no curso, né? A gente escreveu a teoria de Maxwell em 4 dimensões, né? E estudou, botou, fez outras variantes. Aí vamos tentar agora olhar o seguinte, vamos tentar conectar Maxwell em 4 dimensões com o mundo tridimensional. Qual é o eletromagnetismo que eu posso esperar planar a partir de Maxwell? Aqui não foi bem a partir de Maxwell, porque eu peguei um termo que, do ponto de vista, você vai colocar isso assim, vamos voltar aqui para 4 dimensões. Vou voltar aqui para o nosso mundo quadridimensional. Eu quero chegar na não linearidade, né? Nós vamos trabalhar aqui no curso, essas aulas de resto, coisas não lineares. Eu quero mostrar que a não linearidade ela já está muito mais próxima de nós do que através de fenômenos. E a gente pode dizer, por que nós estamos estudando não linearidade hoje? Porque nós sabemos que nós temos à disposição, né, experimentos de altíssimas energias. Pode produzir, por exemplo, fótons de altíssimas energias, pode produzir feixes eletrônicos, feixes de elétrons de altíssimas energias, e com isso a gente começa a poder investigar em mais detalhes a estrutura do vácuo. Então, com a estrutura do vácuo, a gente pode ver que as equações de Maxwell mudam, né? Quando a gente começa a levar em conta efeitos do vácuo, que já surgiu na década de 30, né? Logo depois do Baker e do Dirac. Em 33 já se levantou a hipótese que, olhando o vácuo quântico de Dirac, que foi proposto em 1929, naquele paper da teoria de elétrons e prótons, você já, a partir da análise desse vácuo quântico, isso vai influenciar as equações de Maxwell. Aí isso foi derivado. Tem eletrodinâmica, vamos falar aqui de Euler-Heisenberg, Korn-Infer, etc. Bom, a não linearidade veio a partir desse fenômeno. Agora, a gente pode se colocar também, a não linearidade ela pode estar vindo de alguma estrutura de natureza mais matemática da própria teoria eletromagnética. Então, vamos ver, o termo de Chern-Simons em 5 dimensões, o único termo de Chern-Simons possível é não quadrático, ele é cúbico. E aí ele vai gerar fótons em alta interação no mundo quadridimensional. Então, além dessa busca de se entender eletrodinâmicas não lineares, porque nós hoje temos lasers super potentes, né? O laser de Xangai, o laser da República Tcheca, os famosos grandes lasers que nós temos hoje, com potência já na faixa do petawatt, né? Potência na faixa de 10 a 15, 10 a 16 watts, né? Produzindo campos eletromagnéticos na faixa de 10 a 13 newtons por turno, campos elétricos gigantescos, né? Campos magnéticos gigantescos. Isso está fenômeno de não linearidade. Mas a gente pode buscar a não linearidade dentro de uma visão mais matemática e mais abstrata da própria teoria eletromagnética. Isso eu queria colocar para vocês. É uma nova visão que a gente tem de eletromagnetismo. Então vamos lá, vamos pegar o nosso mundo quadridimensional, vamos pegar o nosso tradicional
né, nossa tradicional densidade de Lagrangiano de Marx. Então a gente tem lá um menos 1 quarto, né? Menos 1 sobre 4 e 0, f mini e f mini. Então tá aqui. F mini ao quadrado. F mini e f mini. E depois, se nós acrescentarmos aqui o termo de Chern-Simons, poderia acrescentar aqui esse termo, mas, né? Vamos botar aqui um parâmetro, chamar esse parâmetro de psi, e vamos colocar aquele termo que nós tínhamos colocado. Psi sobre 2, epsilon, mi, i, kappa, lambda, f mini, f kappa, que é o termo, então, que alguns eu chamar da forma de Chern. Aqui é Maxwell. E aqui é Chern. Ainda não é Chern-Simons, é só Chern. E esse termo que a gente acabou de mostrando agora, ele é uma quadra de divergência. A gente pode escrever esse termo como sendo psi. Aí ficava aqui um d kappa chapéu, epsilon kappa, mi, lambda, f mini, lambda. Então escrevemos esse termo desse modo aqui. Aqui, né, nós já vimos, né, esse termo aqui pensado. Então, ele é uma quadra de divergência. Perdão, porque estou com confusão. Deixa eu botar assim. Aqui eu tinha colocado assim. D kappa chapéu, tá? Vai 0, 1, 2, e mais esse termo. Mais psi, D3, epsilon, 3, mi, lambda, f mini, a lambda. Então, como esse índice aqui é 3, vamos manter aquela nossa convenção, tudo que vai 0, 1, 2, recebe o chapéuzinho. Aqui não, esses índices estão rolando até 3. Aqui foi tempo, x, y, z. Aqui, só, a gente tinha feito isso. Pegava só as 3 primeiras coordenadas, 0, 1, 2, né? E aqui ficava só o 3. Como aqui só é 3, nenhum desses índices aqui pode ser 3. Então só pode ser 0 e 2. Esses índices aqui são realmente planares. Aqui não, aqui é uma mistura. Porque, por exemplo, se esse índice aqui for 0, aqui pode ser 1, 2, 3. Se esse índice aqui for 1, aqui pode ser 0, 2, 3. Então, aqui não temos, esses índices não estão restritos ao mundo planar. Eles vão poder pegar sempre um índice, ser um índice que não é planar. Muito bem, aí a gente já visto agora na nossa discussão ali, que do ponto de vista de Maxwell, esse termo aqui é um termo de superfície. Do ponto de vista de Maxwell, isso aqui vai do ponto de vista de olhando do ponto de vista de Maxwell tridimensional, esse termo aqui está dentro de uma ação, lembrar sempre que o que está em jogo para nós, na verdade, não é o lagrangiano, é a ação. Então, a ação é integral em todo o espaço-tempo da densidade de lagrangiana. É isso que nós temos. Então, lembrar que todos esses termos estão aqui dentro. Então, esse termo aqui tem esse D3x. Então, esse D3x, que pega 0, 1, 2, com essa derivada que pega 0, 2, então isso aqui é uma tridivergência no mundo tridimensional. Por isso que esse termo aqui eu vou desalojar ele da discussão. Esse termo aqui desacopla. Porque do ponto de vista tridimensional, estou já mirando, né, a discussão tridimensional. Então esse termo aqui sobra para nós. Vamos dar uma olhadinha no termo de Marx. O que acontece com Marx quando a gente vai olhar do ponto de vista tridimensional? Pensar. Quem está dentro do Maxwell, para nós, quem está dentro do FMI, é o potencial. É o potencial eletromagnético. Então, quer dizer, vamos lembrar aqui que o nosso FMI, né, quer dizer, é ligado ao AMI. Ao AMI, né? Ele é AMI. Então, vamos olhar o nosso potencial eletromagnético do ponto de vista do mundo tridimensional. Vamos olhar, nós temos um quadro de Vector.
esse quadro vetor, ele vai ter as três componentes dele, né? A componente temporal dele, o A0, que é o que a gente chama de φ sobre C. E depois ele tem as componentes espaciais dele. É a componente A1, que é o AX, A2, que é o AY, e o A3, que é o AZ. E, então, aqui está o setor AX, né? AY, AZ. Então, do ponto de vista tridimensional, esse quadro vetor ali, ele pode ser escrito como sendo esse trivetor do mundo planar. Eu posso colocar aqui um AMI chapéu e aqui um A3 fica separado. Estou isolando. Estou pensando que o meu mundo planar é um mundo ortogonal à direção Z. Quer dizer, o setor espacial x, y, z, o hiperplano ortogonal a Z só tem coordenadas x, y. Então, estou fazendo essa separação. Quer dizer, isso aqui é um procedimento meu. Eu estou escolhendo, né? Quer dizer, eu estou representando, não é representando, é melhor dizer escolhendo, estou representando, embebendo, né? Acomodando o meu mundo planar nas coordenadas T, x e y. E deixa a coordenada Z como sendo a coordenada da dimensão extra mundo planar. Então, aqui, a mesma coisa vai acontecer com as coordenadas espaço-temporais. Então, isso aqui é CT, X, Y, Z. Então, vamos dizer, o meu XMI, ele vai ser XMI chapéu, as coordenadas 0, 1, 2, e vou deixar aqui a coordenada x3, que eu identifico com Z, claro. E aí, claro, derivar vai ser a mesma coisa. Quando a gente deriva em relação a xi, né, que a gente chama isso aqui de deri, então eu vou estar derivando em relação a x0, x1, x2. Então eu vou estar derivando em relação a mi chapéu, x chapéu, e aqui vou ter a derivada em relação a Z. Então fica tudo assim. Certo? Agora vamos pensar o seguinte. Vou deixar isso aqui. A coordenada A3, quer dizer, o campo, a componente A3 do potencial eletromagnético, ela está na direção Z. Então, qualquer rotação que eu fizer no plano XY, eu não altero a coordenada Z. Quer dizer, qualquer rotação planar não mexe no eixo ortogonal à rotação. Então, do ponto de vista tridimensional, do ponto de vista planar, a coordenada Z, ela não percebe rotações. Então, ela é um escalar do mundo planar. Então, eu vou associar esse campo aqui, então esse campo aqui é um escalar do ponto de vista de SO2. O que é SO2? SO2 é o grupo de rotações no plano. Então, quando eu faço rotações no plano, a minha coordenada Z não muda. Então, esse meu campo aqui, né, essa coordenada 3 do meu campo eletromagnético, ela se comporta como um escalar do mundo planar. Agora, aqui não. Quando eu faço uma rotação no plano, claro que a coordenada X se mistura com a coordenada Y. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Então, quando a gente vai olhar para o nosso mundo planar, a gente vê que o campo eletromagnético se decompõe em duas categorias de campos. Eu posso pensar assim, meu campo eletromagnético em 4 dimensões, né, ele se decompõe no trivetor do mundo planar e no escalar do mundo planar, que eu vou chamar, que é o AZ. Então, vou ficar carregando esse AZ, eu vou chamar isso aqui de um escalar S, um campo escalar S. Então, eu tenho esse escalar. Bom, então, claro, vou olhar então o nosso field strength. Quando eu pegar o meu F aqui, esses índices aqui vão estar correndo. Quer dizer, eu vou poder pegar aqui temporal, as coordenadas espaciais e coordenadas espaciais entre si. Então, quer dizer, aqui eu vou poder pegar os dois índices, do mundo tridimensional, do mundo planar, ou
pegar um índice planar e o outro índice 3. Quer dizer, eu não posso, esses índices, esse índice μ, né? Ele tem duas possibilidades. Ou ele está no setor planar, ou ele é o índice 3. Então eu posso ter planar com planar, planar com 3, mas 3 com 3 eu não posso, porque é 3, 3 é 0. Eu penso que é simétrico. Então eu tenho essas duas, essas são as componentes, né? Então vamos escrever quem são as componentes do meu campo eletromagnético. Eu vou ter F, Mi chapéu. Então isso aqui é o campo de Maxwell mesmo no mundo planar. Então vai ser a derivada em relação à coordenada planar da componente Mi menos dmi a Mi. Então, esse aqui é o meu Maxwell planar mesmo. Agora, quem é essa componente Epsilon Mi3? Vai ser derivada em relação às coordenadas planares da componente A3 menos a derivada em relação a Z, em relação a 3, né, das componentes planares. Vou colocar assim. Então eu estou olhando o meu mundo planar como sendo, o que vai ser o meu mundo planar? Eu vou manter o Z fixo. Então, se eu pegar o hiperplano para um Z constante. É isso que eu vou pegar. Então, a gente vai supor, vamos, nessa conexão do mundo quadridimensional e do mundo tridimensional, nós não estamos derivando em relação à coordenada Z. Nós estamos supondo que todos os campos, eles só dependem, quer dizer, o mundo é planar, ele só depende das coordenadas x e y. Então, isso aqui é uma prescrição. Nós vamos dizer que a derivada em relação a Z de qualquer campo é zero. Então, essa prescrição aqui é uma prescrição que a gente chama de redução dimensional. Nós estamos dizendo o seguinte: meu problema, apesar de ele estar formulado em 4 dimensões, eu estou estudando o setor do meu problema que não leva em conta a coordenada Z. Eu vou pegar todas as configurações de campo independentes de Z. Quer dizer, claro, meu problema é geral, tem x, y, z, mas eu vou me setorizar só nas coordenadas x, y. Então, nós vamos abandonar a prescrição que nós estamos seguindo, é dizer que a derivada em relação à coordenada extra de qualquer campo é zero. Então, esse termo aqui não tem. Por essa minha prescrição, porque todos os campos só dependem de x, eu quero só estudar a variação planar. No meu mundo eu quero estudar uma dinâmica meramente planar. Agora, isso aqui fica. Só que, quem é o AZ? O A3 em cima é o S. Então, o A3 embaixo é menos o A3 em cima. O A3 embaixo é menos o A3 em cima. Método de Minkowski. Então, isso aqui vai ser menos S. Pelas nossas, se a gente associou o A3 em cima com o S, o A3 embaixo é menos S. Então, essa componente aqui, é Mi chapéu 3, nada mais é do que menos a derivada em relação à coordenada em relação a Mi do S. E aqui não. Aqui eu tenho tudo que é o mundo planar. Aqui a gente vai ter o que a gente estudou na aula passada. A gente vai ter o campo elétrico, né, que vai ser a componente 0, 1 e 2, e vai ter o campo magnético, que vai ser a componente 1, 2, que é aquele campo magnético escalar. Então aqui nós temos o Maxwell planar. Está aqui, o Maxwell planar está aqui. Só que, quando eu vou olhar o Maxwell quadridimensional do ponto de vista do mundo planar, eu vou ganhar o Maxwell planar, mas eu ganho uma coisa nova. Esse field strength aqui é o gradiente de um escalar. Então, vamos fazer a seguinte coisa aqui. Vamos abrir essa expressão que a gente vai fazer para cá. Vamos desenvolver esses índices aqui. Então, claro, isso aqui eu posso confinar o mundo planar com o mundo planar. Isso aqui vai se abrir, né, da seguinte maneira. Nosso L vai se abrir assim. Menos 1 sobre 4 de 0. F planar
um F planar. Depois, então eu posso pegar esse planar, depois eu posso pegar esse planar e esse 3. Então, planar e 3, eu posso pegar menos 1/4 de 0 F planar 3 F planar 3. Depois eu posso pegar menos 1/4 de 0 F 3 planar 3 planar. E depois, claro, eu poderia pegar os dois 3 e 3. Mas aí é 0, F3, 3 é 0. Não tem. Para por aqui. E mais esse termo aqui. Que deu pra gente. Nós já vimos então que esse termo aqui deu para nós. A gente já viu o que a gente podia extrair desse termo. Depois de pensar que esse termo é um termo da ação. Isso aqui ficou para nós menos si epsilon mi lambda é mi alô. Então, como a gente já sabe. Então, ok, tá? Agora, vamos olhar isso aqui como a gente vai fazer agora. Então, esse setor aqui realmente é o Maxwell planar. É o F mi chapéu, F mi chapéu. Então, isso aqui é o Maxwell planar. Agora, esse termo aqui são dois iguais, porque se eu trocar μ com 3 e μ com 3 aqui, ganha um sinal menos aqui, ganha um sinal menos aqui. Então, esse termo aqui, ele se junta com esse aqui para dar um fator 2. Vou fazer isso aqui, esse 4 aqui, isso fica 2. Né? Por que esse fator 2? Esse fator 2 vem porque esse termo é igual a esse, por causa da antissimetria. Então, vamos colocar aqui o fator, né, 2, porque aquele termo saiu. Agora, esse termo aqui, nós estamos vendo, F mi3 embaixo é menos que mi-s. Então, isso aqui vai ficar menos de mi chapéu s. Agora, esse termo aqui em cima, isso aqui é F mi chapéu 3. É d mi chapéu a 3. Menos, claro, D3 a mi chapéu. Mas aí a gente falou que ninguém depende de Z, não tem independência em Z. Então isso aqui sumiu. Esse A3 aqui é o próprio S. Então isso aqui fica D mi chapéu S. Todo mundo reconhece como sendo o lagrangiano típico de um campo escalar. É como se fosse um campo de black hole, só que é real. Então, esse nosso lagrangiano ficou assim. Nosso lagrangiano tipo máximo. Então ficou o Maxwell planar, menos 1 sobre 4 mi 0, F mini chapéu. Vou botar ao quadrado, você já sabe que é cotanide, né? Mini ao quadrado. Aí ganhou esse termo aqui, que vai ficar mais 1 sobre 2 mi 0. Aí aqui vamos ter dmi chapéu S. E depois esse termo que nós temos no chançar, menos si, epsilon, mi, f, mi, olha lá, aqui é a chançar. E aqui, então aqui é Maxwell. E aqui aparece um escalar. Esse aqui é um setor escalar. Então, quer dizer, do ponto de vista do mundo planar, o eletromagnetismo, quer dizer, se eu escrever, né, se eu formular o eletromagnetismo diretamente no mundo planar, eu
não veria esse termo. Esse termo aqui ele vem como um resíduo da existência de uma dimensão que não é planar. Então, o eletromagnetismo de Maxwell, que a gente obtém em 3 dimensões a partir de uma redução do eletromagnetismo de Maxwell em 4 dimensões, ele inclui essa novidade aqui, esse setor escalar aqui. E, claro, o termo de Chern-Simons veio porque nós partimos de 4 dimensões e introduzimos a forma de Chern. Então, isso aqui pode ter uma consequência interessante em 3 dimensões. Então, se eu for escrever as equações de Maxwell, vamos escrever aquelas equações de Maxwell que nós já conhecemos. Aparece esse escalar. Só que se vocês observarem bem, esse escalar aí, ele está desacoplado, né? Porque ele não tem nada a ver, não tem nenhum termo que misture o escalar com o setor de Maxwell, com o setor de Chern-Simons. Mas, claro, se eu introduzir interação, quando a gente coloca, por exemplo, elétrons, né? Isso aqui é só pura radiação. Agora, se a gente tem, olhando, né, do ponto de vista da radiação, aí sim, esses campos aqui, depois vão poder interagir. Mas, assim, em um primeiro momento, isso aqui é radiação livre. Então, junto com a onda eletromagnética, se propaga também uma onda escalar. O que esse escalar pode representar? Por exemplo, no grafeno, ou num outro material planar que nós tenhamos. É uma discussão que se tem. Tá? Então, estou só lançando para vocês algo que vocês podem se defrontar na literatura, sobretudo na literatura da matéria condensada planar, né? Fenômenos de baixa dimensionalidade. Então, esse escalar, né, porque às vezes, na matéria condensada, às vezes o que já com mais origem, não fica claro por que aparece um escalar perambulando por lá. Então, esse escalar perambulando ali, ele pode ser o resíduo, né? Ele pode ser a projeção planar desse escalar que estava contido no mundo eletromagnético das 3 dimensões. Quer dizer, do ponto de vista do mundo tridimensional, o A3 é a componente de um vetor. Ele não é um escalar, é a componente de um vetor. Mas do ponto de vista das rotações bidimensionais, essa componente ela não gira, só gira quando a componente Z fica inerte. Então ela pode ser pensada, ela é um escalar do plano, mas não é um escalar do espaço. Uma rotação SO3 mistura a X, a Y e a Z. Mas uma rotação SO2 só mistura X com a Y e deixa a Z para dentro. E aí então é um escalar. Então a gente ganha esse eletromagnetismo a partir, né, do mundo, vamos dizer assim, do mundo quadridimensional. Então, o eletromagnetismo planar, né, tridimensional, quer dizer, Maxwell, se eu quiser escrever Maxwell, posso escrever Maxwell sem isso aqui. Quer dizer, eu vou escrever o Maxwell, vou estudar o setor de Maxwell. Mas a gente pode entender que no eletromagnetismo planar, a gente pode ter um campo escalar extra que vem, né, de uma redução daquilo que é o eletromagnetismo em 4 dimensões para aquilo que é o eletromagnetismo em 3 dimensões. Tá bom? Isso aí, bom, de mais que eu posso falar sobre isso aí. Bom, eu quero ver agora é a questão da não linearidade. Vai ter farinha, né? Para a gente ver a questão da não linearidade. Aí a gente agora vai usar a mesma discussão para escrever uma forma de Chern em 6 dimensões, e aí a gente vai ver que vai ganhar um Chern-Simons em 5 dimensões. É sempre assim, a forma de Chern, ela sempre existe na dimensão par. E na dimensão ímpar, imediatamente inferior, a gente ganha o Chern-Simons. Quer dizer, é sempre assim, Chern-Simons em 3, forma de Chern em 4. Chern-Simons em 5, forma de Chern em 6. Quer dizer, a forma de Chern, como eu falei com vocês, ela contrai F's com Epsilon. Então, como o F tem 2 índices, ela vai precisar de um número par de índices. Então, a forma de Chern, ela é sempre de números pares. E aí, quando eu faço aquele truquezinho de fazer a redução dimensional, aquilo que era uma forma de Chern em 2D dimensões, se torna um termo de Chern-Simons em 2D menos 1 dimensão. Vamos mostrar isso agora. E aí a gente vai ver que necessariamente a gente vai ganhar um eletromagnetismo não linear. E aí isso aí pode ter consequências interessantes no mundo quadridimensional. Então a gente vai começar com 6 dimensões, vai cair para 5 e vai ver qual é o efeito disso em 4. Então a gente pode se pensar que a gente hoje, né, tá, quer dizer, com a visão mais aberta de que o que nós vemos
no mundo que nós vivemos, no mundo quadridimensional, pode ser o efeito de algo que vem de mais dimensões. Quer dizer, a gente hoje está aberto com a cabeça para pensar em mais dimensões. Então, aquilo que nós vemos no mundo quadridimensional pode ser uma projeção, alguma holografia de um mundo de dimensão mais alta. É isso que a gente está colocando. Então, não vamos fechar a cabeça para isso, né? É uma forma mais abstrata de ver, mas a gente sabe que hoje em dia a abstração chegou até na matéria condensada também, né? Afinal de contas, os isolantes topológicos foram abstração matemática que virou física, os isolantes, os supercondutores topológicos também. A gente tem uma série desses materiais, desses donuts, né, que deram o prêmio Nobel de 2 anos atrás, esses matéria em estado topológico, foi tudo abstração física, né? Topologia nas bandas de condução e nas bandas de valência. Então, você jogou topologia na estrutura eletrônica do material, você previu novos. É Dirac na matéria condensada. É Dirac dizendo que você vai fazer, por abstração matemática, previsão de experimentos que nunca foram realizados. Quer dizer, então se prevê o isolante topológico em 2005 e ele, 2005, mais ou menos, em laboratório ele é construído em 2009. E aí isso abriu as portas para os supercondutores topológicos e abriu a porta para outros efeitos em matéria como metais exóticos, metais de Dirac, metais de Weyl, metais de Majorana, semimetais exóticos. Então tem uma galera, uma pletora de novos materiais que foram produzidos a partir dessa postura, né, de ver como você pode, com a matemática, né, induzir novas formas de matéria, né? E aí a matéria, você vai para o laboratório já sabendo o que você quer, já facilita a vida, né? Você não vai ficar lá fazendo experimentos aleatoriamente, você já vai sabendo o que você quer fazer, o que você quer medir, né? Sabendo o que você quer, na verdade, produzir. Então é um pouco essa visão, né, de que é importante abrir a cabeça para deixar em certos campos da física a abstração caminhar e os experimentos irem se organizando, né, sendo propostos a partir dessas previsões, tá bom? Então, intervalinho, são 5h30, a gente retoma às 15 para as 6, que eu vou tomar um melzinho.